Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um capítulo dessa história, a maior história de todos os tempos. Meu nome é José Edson, espero que você esteja gostando dessa série. Se você perdeu algum capítulo, você pode acessar esse canal e ir lá na playlist. Ali você vai ter todos os vídeos que já foram passados. Antes de iniciar esse capítulo, peço a você para que deixe seu joinha e também pode comentar, fazer algum comentário, mas também principalmente replique, né? Compartilhe o link deste vídeo para aquelas pessoas que você tem contato ou alguma lista de transmissão. E eu quero lhe comunicar, né? Você que sempre assiste nosso capítulo, sempre está atento aos capítulos dessa história, né, que passamos toda semana, todas as sextas às 8 horas da noite. Eu quero lhe fazer um convite. Na Semana Santa, né, que é de domingo, de 24 a sábado, dia 30 de março, temos uma semana inteira em nossas igrejas falando sobre a Semana Santa, né? O momento que Jesus Cristo esteve ali no Calvário, morreu por nós, também sua trajetória, né? Sua vida. Falamos de vários assuntos, né? Que se referem a Jesus e o que ele veio fazer aqui na Terra. Semana Santa 2024, né? O tema é a última vitória. Como eu falei, de domingo 24 a sábado 30 de março. Você está convidado a estar em uma dessas igrejas, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você não sabe onde encontrar uma igreja, tem aí o site www.encontreumaigreja.com.br e lá, entrando nesse site, você vai ver essa imagem. É você só colocar aqui nesse espaço a cidade, o estado que você mora, ou então o CEP. Aí você vai encontrar as igrejas que estão mais próximas de você. Ali vai aparecer o endereço e você pode frequentar uma de nossas igrejas. Lembrando, dia 24 às 7h30 da noite, todos os dias vai ser às 7h30 o início da programação, 24 a 30 de março. Espero que você esteja lá em uma de nossas igrejas. Hoje vamos falar sobre os mandamentos de Deus. Deixa eu ver aqui. Capítulo 18. Vamos falar sobre os mandamentos de Deus. Bem, nós vimos no último capítulo as leis de Deus, né, na Bíblia. Temos lei que se refere à saúde, as leis civis que regem o Estado, as pessoas, as leis que temos hoje em dia em nosso país, né, nosso Estado. Temos a lei também cerimonial, que isso foi abolida com a morte de Jesus. E temos a lei de Deus, né, que é os 10 mandamentos. Né? Os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra, pelo dedo de Deus. Deus mesmo foi que escreveu esses mandamentos. Representam o caráter de Deus. Os primeiros, tem 10 mandamentos, né? Os primeiros 4 se referem ao amor de Deus sobre todas as coisas, que devemos exercer, né? Amar a Deus
sobre todas as coisas. E os últimos 6 mandamentos se referem ao amor do próximo com o semelhante, né? Ou então, amar o próximo como a si mesmo. Bem, a obediência à lei, ela não salva ninguém. É fato, isso é certo. Se alguém lhe diz que alguém está pregando por aí, falando por aí que temos que guardar os 10 mandamentos ou a lei de Deus para ser salvos, isso não condiz com a Bíblia. Mas a obediência aos mandamentos de Deus, isso é resultado de salvação. Uma vez salvos, Jesus diz, né? Como disse para a mulher que foi pega em adultério, ele disse: vá e não peques mais. Acaso, se você entregou sua vida a Cristo e é considerado salvo, você vai continuar pecando? Porque a lei de Deus fala as coisas que devemos ou não devemos fazer para continuar sob sua graça. A natureza está regida por leis. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei de princípios, né, que muitas pessoas conhecem como lei moral. Elas são codificadas nos 10 mandamentos. São leis que são ali, foram escritas pelo dedo de Deus, e a lei de Deus não se resume nos 10 mandamentos, ali como está escrito, mas se resume a várias outras coisas, né? Porque Jesus disse, né? Não adulterarás. Não, quem disse foi a lei de Deus, né? A lei de Deus diz: não adulterarás. Mas Jesus disse: se caso olhares para uma pessoa do sexo oposto com desejo de possuir aquela pessoa, nisso está pecando, ok? Não é só ao pé da letra, né? Se expande por vários outros aspectos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos. Alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições, pelas leis que os seres humanos inventam para, assim, deixar a lei de Deus de lado. E quais são os 10 mandamentos, né? E quem é o seu autor? Os 10 mandamentos estão ali, né, em Êxodo 20, do versículo 3 ao 17. Vou ler aqui para vocês. Êxodo 20, se você está com sua Bíblia aí, acompanhe aqui comigo. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Começando do versículo 3. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha,
nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 13. Não matarás. 14. Não adulterarás. 15. Não furtarás. 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Bem, esses são os 10 mandamentos de Deus, né? E quem escreveu esses mandamentos? Está lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Ele fala assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Bem, quem escreveu essas leis não foi Moisés. Muitas pessoas dizem que a lei de Moisés, que foi dada aos egípcios, e também ali também está escrito na Bíblia que a lei de Moisés, mas não é a lei que Moisés estabeleceu. É a lei que Deus deu para Moisés passar para toda a humanidade, né? Moisés só foi um mediador das coisas que Deus falava, e o povo ali recebia, escutava e tinha como dever, né? Não só os 10 mandamentos foi Deus que deu, mas tudo que está na lei, em Deuteronômio, ali, tudo que está nas leis de saúde, leis civis, leis do santuário e principalmente os 10 mandamentos. Todas essas coisas, todas essas leis foram dadas por Deus. Moisés só foi mediador. Moisés foi que intercedeu pelo povo também. Se alguém lhe perguntar que se a lei de Moisés é válida, você pode explicar a ele que não é a lei de Moisés, é a lei de Deus entregue a Moisés, para Moisés assim falar a todo aquele povo, toda aquela nação, ok? E Jesus falou o que dos mandamentos, né? Quando lhe perguntaram a ele para interrogá-lo, né? Não interrogá-lo, para testá-lo, né? Fizeram essa pergunta, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja só que as pessoas que quiseram pôr Jesus à prova, né? Eles perguntaram: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E onde está isso? Está no Antigo Testamento. Se você procurar lá no Antigo Testamento, vai ter essa frase lá em Deuteronômio. E que segue-se da outra parte, né? Que ele falou: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também está lá no Antigo Testamento. Jesus não modificou nada, não ampliou nada e nem mudou coisa alguma que está na lei. Ele disse no final, né? Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele não disse: esses 2 mandamentos anulam a lei e os profetas, não. Ele disse: esses 2 mandamentos dependem. Desses 2 mandamentos dependem a lei e os profetas.
é o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, de toda a tua alma. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Do que depende a lei e os mandamentos? Do amor. Se não houver amor, como diz lá no Novo Testamento, né? Se não houver amor, nada vale, né? De nada é aproveitado. Como Paulo escreve na carta que ele escreveu, né? Falando sobre o amor, né? Se eu entregar meu corpo para ser queimado, se eu fizer tal coisa, se não houver amor nisso, de nada me adianta, ele diz. Então, de toda lei depende isso, né? O amor de Deus, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Se não houver amor para você e com Deus, se você não houver amor para você e com o seu próximo, de nada adianta. Que você faça para como coisa boa, para que você acha que vai ser salvo pelaquilo, não adianta. Não adianta ser hipócrita. Não adianta fazer algo por reconhecimento ou acha que merece. Não, o que você fizer, tudo que você for fazer, tem que fazer por amor. Entendeu? Sendo a Deus e sendo também ao próximo. E a lei de Deus, né? O que Jesus falou, ele disse que veio anular, muitas pessoas dizem que ele veio anular, que com a morte de Jesus não precisava mais obedecer aos mandamentos. É uma contradição, né? Porque ali diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, amar o Senhor teu Deus, né? E sobre todas as coisas, e honrar teu pai e tua mãe, né? E a gente não precisa obedecer esses mandamentos. É uma contradição muito grande, né? É uma falta de raciocínio e de lógica na explicação de alguns assuntos que algumas pessoas apresentam por aí. O que é que Jesus disse? Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Essa palavra revogar também pode ser traduzida como abolir, né? Excluir. E há outras interpretações que falam assim. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus disse, né, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei. Em outras traduções, nenhuma letra, né, será tirada da lei. E onde é que vemos isso, né? Se você tem a sua Bíblia aí, vá lá em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 em diante, onde João teve uma visão e ele viu, né? Isso, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. João disse, vi novo céu e nova terra. E nessa visão, ele via a cidade santa descendo do céu. A cidade santa vai descer do céu após 1000 anos da vinda de Jesus para buscar os salvos aqui na terra. Depois de 1000 anos, a cidade santa vai descer. E João falou nesse contexto que viu novo céu e nova terra. Então, depois de Jesus voltar, depois que passarmos os 1000 anos, como já vimos em alguns capítulos passados, que vamos passar 1000 anos no céu, depois desse período todo, Jesus fala assim, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Veja só que a lei de Deus, Jesus mesmo disse que não passará. Até que o pecado seja exterminado do nosso planeta, a lei não passará.
E depois que a Nova Jerusalém descer à terra, ali, naquele momento, naquele período, todo o pecador que não se arrependeu, não se entregou a Deus, e Satanás e seus anjos vão ser destruídos pelo poder de Deus. E não vai sobrar nem raiz nem ramo. É a segunda morte, a morte eterna dos pecadores. E o que Jesus ensinava? O que é que Jesus ensinava às pessoas na sua época? Ele falava que não precisava mais obedecer aos mandamentos? Não. Olha o que é que ele falou para uma pessoa que foi lhe perguntar, né? Acerca do que guardar, né? Do que precisava para ser salvo. Olha o que é que Jesus falou, né? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Oh, Jesus está ali. A pessoa disse que já obedecia os mandamentos. Depois disso, já obedecia os mandamentos todos, né? E a pergunta que ele fez antes, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? Sim, ele acreditava já em Deus, provavelmente porque era judeu e seguia a Bíblia, né? O que estava escrito na Bíblia. E também a maioria das pessoas, a maioria não, bem dizer, quase todas as pessoas, né? Obedeciam todos os mandamentos de Deus e o que é que precisava mais? Nada. Mas por guardar a lei, por obedecer a lei, estava salvo? Não. Porque ele já acreditava em Deus, já sabia da Bíblia toda, né? Só esperava o Messias vir, né? Como naquele tempo as pessoas esperavam. Mas o que precisava mais? Jesus disse: obedeça os mandamentos, né? Continue obedecendo os mandamentos. E Jesus não disse, não precisa mais nada, não precisa fazer mais nada. E ele confirmou que já fazia isso tudo, né? Mas no final, Jesus disse: vende tudo que tem e dá aos pobres. E por que ele ficou triste, né? Porque nessa passagem fala que ele se entristeceu e saiu. Por que ele se entristeceu e saiu? Porque lembra daquela parte, né, que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Ele não amava o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento e de toda a tua alma, né? Não amava a Deus acima de todas as coisas, né? Como é um resumo, né, da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Ele tinha mais amor ao dinheiro, por isso que ele se entristeceu e saiu dali, né? Mas temos o quê? Que amar a Deus sobre todas as coisas. Lá está o mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas, não falar o seu nome em vão, e lembra-te do dia de sábado para separar para um dia especial para Deus, né? Estar com Deus. E isso ele praticava sem ter amor, porque o amor dele estava nas riquezas. Muitas pessoas têm o seu amor em outras coisas, a mais do que Deus, né? Muitas pessoas não amam a Deus sobre todas as coisas e por isso não vão ter a salvação. Se você quer a salvação, você tem que primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar ao próximo como a si mesmo. Nenhum objeto, nenhuma outra coisa pode estar acima desses dois requisitos, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. E olha o que Jesus falou, né? Aos seus discípulos e a outras pessoas também que estavam ali nesse momento. Ele disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Bem, quais os mandamentos de Jesus? Ele é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo?
Não, ele disse, disso depende a lei e os profetas. E o que é que Jesus disse nos primeiros versículos, né, que mencionei? Ele disse, nenhum ou tio passará até que tudo se cumpra. Né? E ele também disse, para ter vida. O que é que precisa para ter vida? Ele disse, queres entrar na vida? Obedeça os mandamentos. Os mandamentos de Jesus são os mesmos de Deus. Não há diferença alguma. Não há contradição entre Jesus e Deus. Jesus é Deus também. Ele se fez carne e habitou entre nós. Né? E um dia Filipe perguntou, né, a Jesus, disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus disse, Filipe, há quanto tempo estás comigo e me perguntas, né? Me falas, mostra-me o Pai. Jesus disse, né? Quem me vê, vê o Pai. Não há diferença nenhuma de Jesus e Deus. E ele diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Malaquias fala a respeito de Deus, né? Ele fala assim, ó, porque eu, Senhor, não mudo. Isso é Deus falando, né? Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda em circunstância alguma, em momento algum. Suas palavras são fiéis, são eternas e são verdadeiras. E ele confirma, né, por Jesus no livro de Apocalipse. Ele diz assim, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. E não se pode acrescentar nem tirar nada do que está na Bíblia. Deus não muda, Deus não mudará nunca, jamais. Ele não mudou no passado e não mudará agora nem no futuro. A sua palavra é eterna. Seus escritos, seus preceitos, tudo que está na Bíblia é eterno. Basta lermos e entendermos conforme Deus deixou ali. O que Paulo falou, né, aos romanos, ele disse assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Ali ele falava sobre a lei e Jesus, né? Se nós cremos em Jesus, podemos anular a lei? Ele disse, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Antes confirmamos que a lei existe. Antes praticamos a lei, né? Não se anula a lei de Deus pela fé em Jesus. Isso não está na Bíblia em nenhum lugar, né? Jesus não disse, quando eu morrer, quando eu subir aos céus, quando eu ressuscitar, vocês não precisam mais obedecer aos mandamentos. Você não encontra isso em lugar nenhum na Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. E Paulo acrescenta ainda mais, né? Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Ora, se o mandamento é santo, é justo e bom, porque as pessoas dizem que não se deve obedecer mais, não se deve guardar, né? Não precisamos da lei para ser salvo, como não precisamos mesmo, mas usam
argumento, não precisamos da lei para ser salvo, para que as pessoas não obedeçam à lei de Deus. Vamos fazer o que agora nesse momento? Vamos dar atenção à pessoa que fala, né? O ser humano, ou vamos dar crédito a Deus e a Jesus? A escolha é sua. Quem vai lhe salvar é o ser humano ou é Jesus e Deus? A Bíblia fala, né, que a palavra de Deus ia ser jogada por terra, né? Que iam querer invalidar a lei de Deus, né? E em João capítulo 17, versículo 17, ele diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. Mas aqui também apresenta outra coisa que é verdade. Não só toda a Bíblia, mas também apresenta, né? Em Salmos, se você está com sua Bíblia aí, então pode anotar para ir confirmar depois. Salmos 119, versículo 151. Ele fala assim: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Veja que em João 17 diz que a tua palavra é a verdade. Em Salmos 119, versículo 151, diz que os teus mandamentos são verdade. Tendo conhecimento disso, vamos ver aqui em Daniel, capítulo 8, versículo 12, que ele fala. Diz assim: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Bem, isso é uma profecia que Daniel recebeu, que ia acontecer, né? Que a verdade de Deus ia ser jogada por terra, e esse sistema que fez isso ia prosperar, né? E vejam só que eles deitou por terra a verdade. Não foi Deus que anulou, não foi Jesus que anulou, disse que não precisava obedecer mais os mandamentos, disse que o sacrifício, né? O exército lhe foi entregue, né? Que exército é esse, né? Os santos, né? O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. Deitou por terra a palavra de Deus, né? Os mandamentos. E ele fala que o que fez, ele prosperou, teve êxito, né? E o que vemos hoje, né? A maioria das pessoas, né? Uma grande parte não obedece aos mandamentos de Deus, e em outros, mas principalmente os mandamentos, né? Mas em outras partes, em outros ensinamentos que falam por aí, desobedecem várias outras coisas, né? E falam coisas que a Bíblia não apresenta, não tem, né? E o que fizeram com a verdade de Deus, né? Jogaram por terra, né? E Romanos, capítulo 1, versículo 25, ele fala mais o que fizeram com a verdade de Deus, né? Com a palavra, né? Diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Bem, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Bem, eles disseram que a verdade que está ali não é mais verdade. Não é para obedecer a que ele já passou. E muitas pessoas falam que não, aquela ali foi para os israelitas, os judeus, essas passagens foi para aquele pessoal daquele tempo, ele estava falando para os judeus, não foi para nós hoje. E você vê aqui, né, que pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, né? Adorando e servindo as pessoas, né? Porque as pessoas
parece que hoje que tem mais autoridade do que Deus e do que Jesus, né? A gente acredita mais nas pessoas do que o que está ali na Bíblia. E o que as religiões pregam e a maioria das pessoas seguem hoje em dia. Isso também está lá em Marcos, né? Está na Bíblia confirmando, né? O que as pessoas seguem hoje. Marcos capítulo 7, versículo 6, ele fala assim: respondeu-lhes, bem profetizou, isso Jesus falando, né? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. É o que a gente vê hoje: pessoas guardam tradições em vez dos mandamentos de Deus. E vamos ver também o que faz, né? Qual foi esse sistema que mudou as leis de Deus por tradições. Vamos ver em alguns capítulos à frente, né? Em alguns episódios dessa história. Veja que Jesus aqui está falando, né? As doutrinas e preceitos de homens são obedecidos em vez de serem obedecidos os mandamentos de Deus, né? As pessoas guardam as tradições, porque as tradições eles colocam acima dos mandamentos. Se tivesse alguma tradição que as pessoas seguissem, que não fosse contra nenhum mandamento de Deus, aí Jesus não tinha falado nada. Mas tem tradições que vão contra os mandamentos, né? E anulam os mandamentos. As pessoas preferem seguir tradições do que obedecer a Deus. As próprias tradições que as pessoas seguem acabam anulando a lei de Deus. E ainda acrescenta, versículo 13: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Só que invalidando a palavra de Deus, né? Pelas tradições humanas. Jesus não aprova esse tipo de comportamento do ser humano. E o que importa para mim e para você, né? Se queremos obedecer a Deus, né? O que importa para Deus também, né? Que obedecemos a Ele, a gente mesmo escolhe o que é certo e o que é errado, ou Deus é que escolhe o que é certo e o que é errado. A escolha é nossa ou de Deus, né? E o que vamos escolher? Obedecer nossas próprias intenções, obedecer nosso próprio modo de pensar, o que achamos que é certo ou errado, ou obedecer a palavra de Deus, né? Fielmente. O que é que Pedro e os demais apóstolos fizeram quando entraram em uma ocasião, quando estavam em uma ocasião que ele tinha que escolher entre obedecer a Deus e obedecer aos doutores da lei naquela época, né? O que é que eles escolheram, né? O que é que eles disseram, né? Atos capítulo 5, versículo 29, ele fala assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa, o princípio, primeiramente importa é obedecer a Deus. Se algum homem, alguma religião, alguma doutrina é apresentada que vá contra Deus e seus mandamentos e tudo que ele ensinou na Bíblia, você tem que escolher em ficar
no lado de Deus, o que ele falou, o que ele ensinou, o que ele deixou escrito para cada um de nós, para todo ser humano. E capítulo 1, versículo 14, ele fala como devemos proceder, né, em nossas ocupações. Ele fala assim: e não se ocupem em fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Não devemos nos ocupar em fábulas, em mandamentos de homens, em pessoas que são desviadas da verdade, que é a palavra de Deus e tudo que nela lhe contém. Essas pessoas que procuram desvirtuar a sua fé, a sua crença em Deus, em Jesus, vocês têm que se afastar deles. Vocês têm que seguir o que está na Bíblia, o que Jesus deixou, o que Deus ensinou e o que o Espírito Santo ali orientou aos profetas, aos reis, aos discípulos a ali escreverem. Nós temos que seguir o que está na Bíblia, não o que homens, né, ensinam hoje em dia, muitas vezes afastando os fiéis da verdade, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações, tanto com Deus quanto com o ser humano. Porque se desobedecemos a lei de Deus, os mandamentos, estamos pecando e estamos ali plantando alguma coisa que podemos colher no futuro, né? Se matamos, se roubamos, as consequências vêm e podemos ser condenadas por isso, não só por Deus, né? Nosso julgamento será pela lei, o que fizemos, o que nós fizemos depois que fomos salvos, né? Que aceitamos Jesus como Salvador. Depois que aceitamos Jesus como Salvador, nós temos que escolher seguir no caminho certo. Se nós continuarmos seguindo no caminho errado, de nada adiantou se entregar a Jesus, porque você não está seguindo a Ele, seguindo a Deus. A obediência demonstra intimidade com Cristo e com Deus, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Pelo seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer. Escreve os princípios da lei em nosso coração, onde está lá em Jeremias. Vamos falar nisso em alguns capítulos depois, né? Jeremias 31. Vamos, nesse momento, recapitular o que aqui foi mostrado, né? Aqui foi apresentado a você. Os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. Eles são 10 mandamentos, né? Mas o resumo se resume em dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é que depende a lei e os profetas, o amor. A função da lei é de revelar o pecado. Ali diz o que você pode fazer e o que você não pode. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos da lei de Deus. A profecia sobre a mudança dos mandamentos, que está lá em Daniel, diz que eles iam jogar a verdade de Deus por terra, iam invalidar a lei. Mas Jesus, como foi afirmado aqui, ele não veio para abolir, não veio para mudar a lei. Mas esse sistema que mudou a lei, jogou a lei de Deus por terra, isso vamos ver em alguns capítulos posteriores, né? Você vai ver quem jogou a lei de Deus por terra, né? E Paulo também afirma, né, que a lei é santa, justa e boa, por isso não devemos invalidar a lei. Os homens hoje em dia transformaram a lei de Deus em mentira, dizendo que não precisa mais ser obedecida, né? Hoje muitos seguem tradições e mandamentos de homens
E você? Você crê nos 10 mandamentos como norma vigente de todo cristão, de todo ser humano? Você acredita que a lei de Deus ainda vigora, que o que está ali está para o nosso bem? Não devemos fazer desobedecer a lei de Deus, porque ali está as coisas que devemos fazer para estarmos de bem com Deus e com o próximo. Você crê nisso? Você rejeita, já que conhece, já que viu esse capítulo, né? Você viu aqui os textos, você viu aqui o que falava da lei de Deus, né? O que fala da lei de Deus. Você rejeita todas as tradições impostas de homens que são desviados, afastados da verdade. O que é tradição hoje, você vai deixar de seguir para seguir os mandamentos de Deus? Você deseja seguir todos os mandamentos? Espero que seja esse o seu desejo, né? Que você comece a seguir os mandamentos de Deus. E para finalizar, peço que você acompanhe essa oração comigo. Se você puder, feche seus olhos e medite nessa oração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja. Que na próxima sexta, às 8 horas da noite, possamos estar novamente aqui nesse local, nesse canal, ouvindo mais um capítulo dessa história, né? A maior história de todos os tempos. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar ali seu joinha, né? Compartilhe para os seus amigos, seus grupos, e que você possa também frequentar uma de nossas igrejas. Como eu falei logo no começo, né? Que só acessar o site, né? www.encontreumaigreja.com.br. Tudo pegado, tudo colado, sem espaço nenhum. Você vai ali, deixa seu bairro, cidade, né? Estado, e ali você vai ver a igreja que está mais próxima de você, né? Mais próxima à sua residência. E fique com Deus. Até lá. Até a próxima sexta-feira.